No último dia de atividades da Semana do Ministério Público, foi realizado no auditório Promotora de Justiça Maria Aparecida da Silva Clemente, localizado no Centro Cultural Rossini Alves Couto, o seminário que debateu sobre a Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que trata sobre o acordo de não persecução penal. Tema este que é título do novo livro que será lançado em breve do Procurador-Geral de Justiça do MPPE, Francisco Disseu Barros. Mas do que se trata este assunto? Em setembro deste ano, a resolução entrou em vigor, onde estabelece uma nova disciplina para a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público. Ou seja, ela permite ao MP celebrar este acordo de não persecução penal para crimes de menor potencial ofensivo, aqueles onde não há violência ou grave ameaça, como, por exemplo, o furto e os crimes com penas de até 4 anos de prisão, desde que haja confissão por parte do infrator e que sejam apresentadas provas. De acordo com os que são favoráveis à medida do CNMP, o objetivo principal é fazer com que haja uma maior racionalidade ao sistema penal. Com o acordo, o Ministério Público e o Poder Judiciário passam a dar maior atenção e celeridade aos crimes mais graves, possibilitando dar uma resposta mais rápida aos crimes de pouca gravidade, sendo estes resolvidos, inclusive, poucos dias após terem sido cometidos. A proposta segue o exemplo de países como os Estados Unidos e a Alemanha, em que a maioria dos casos penais são resolvidos por meio de acordo de não persecução penal. Quando se fala em resgate do princípio acusatório, vê-se logo que é uma coisa que vai privilegiar o Ministério Público, mas não é. O princípio acusatório puro, como nós defendemos no livro, ele é muito amplo. Ele é um princípio que ele vai defender de forma incisiva, ampla defesa, o contraditório e que vai privilegiar a relação processual. Por isso que nós temos no livro membro do Ministério Público Estadual, membro do Ministério Público Federal, escrevendo no livro, juízes federais, juízes estaduais, advogados e defensores públicos. Porque nós entendemos que só essa forma de ver o processo penal com um sistema acusatório puro é que nós temos uma relação processual moderna e efetiva. O acordo de não persecução penal ele vem na tentativa de solucionar um problema grave que existe no nosso país, que é o problema da impunidade, da falta de credibilidade do nosso sistema de justiça. Ou seja, atualmente, no sistema atual, com o Poder Judiciário, com as agências de repressão ao delito, tentando processar e julgar todos os casos perante o Poder Judiciário, o reflexo que acontece disso é um abarrotamento, um trancamento do sistema, em que o sistema não consegue responder nem aos casos mais graves, nem aos casos menos graves. Então a solução para esse problema já foi buscada em vários países. E a grande solução, a grande saída para esse sistema, para esse problema atual de impunidade, de falta de resposta demasiadamente demorada, tem sido buscada mediante o acordo. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, entende, e aí o Ministério Público no sentido lato, não só de Pernambuco, mas o Conselho Nacional do Ministério Público, entende que é preciso um cuidado maior, é preciso denunciar aqueles crimes realmente que causam violações, dano a bens importantes. Se ele entende que existem situações em que é preciso fazer acordo, é preciso minorar situações, já que o sistema prisional não ressocializa, o Ministério Público precisa ser aplaudido, porque ele é que é o titular da ação penal, ele é que deve entender a forma correta de agir quando tiver na situação de denunciar ou não aquele fato.